Bom, a minha análise foi feita no sentido de pensar história e literatura, porque a minha formação é história, então eu estava buscando a historicidade da obra, né? Então eu não olhei com o olhar, por exemplo, de um literato, de um professor de letras, né? Eu olhei com o olhar de professora de história, pesquisadora. Então foi importante, bem importante, até porque eu já havia lido a obra, mas havia lido a obra com o olhar de um leitor simples, né? Eu não tinha escaneado a obra ainda. Então já nessa segunda leitura eu já venho com outro olhar e aí encontro um livro fantástico do ponto de vista da representação da sociedade daquele tempo, da sociedade interiorana, né, da política do interior do Brasil, principalmente do sertão do Brasil. Então foi muito bom, inclusive até hoje eu continuo utilizando o livro como representação de um período, de um tempo, porque você tem que pensar que toda literatura ela é representação de um tempo, representação do tempo do autor, da época que o autor está vivendo, né? Então ele foi vendido demais, ele teve dezenas de edições, né, milhares de livros impressos. Eu, para pesquisar o livro, eu busquei todas as edições dele, todas, porque eu trabalhei a materialidade também. Então, ao buscar todas as edições, eu fui para um site, né, que é um sebo virtual, e aí eu procurei nesse site. Para você ver, eu encontrei livros em todas as partes do Brasil para vender. Então, o sinal que realmente ele foi vendido e lido no Brasil todo naquele período. Ele chegou a ser, durante um tempo, mais bem lido e bem visto do que o livro do Guimarães Rosa, que num primeiro momento o livro do Guimarães Rosa causou um certo estranhamento. Depois que virou, né, a referência que ele é hoje. Mas até então, durante um certo tempo, o livro do professor Mário foi assim, muito vendido. E é ótimo, inclusive, para trabalhar até hoje também. Algumas pessoas chegam a dizer que o livro era uma espécie de relatório político, que ele acabou recheando com outras histórias para disfarçar o relatório político, né, das falcatruas que havia naquele tempo. E ele relata isso, voto de cabresto, curral eleitoral, o mando dos coronéis, tudo isso ele vem traçando no livro. A literatura, na verdade, ela não é a realidade, né? Ela é verossímil, ela pode ser aproximada, um documentário, qualquer outra coisa nunca é a realidade, sempre é uma representação. Eu acredito que ele se valeu do que ele vivenciou e do que ele viu para escrever, não propriamente a vida dele pessoal, mas ele utiliza de recursos, né, da literatura para relatar vivências que ele teve. E quando você lê, você percebe muito, ainda mais pessoas assim da minha idade, pessoas que viveram a política dos anos 60, né? Eu não vivi política dos anos 60, mas por professora de história eu leio e vejo como era. Então é muito semelhante, né? Então daí talvez, e a forma como ele descreve o sertão, com falas, ali ele não descreve de forma caricata, ele descreve de forma real. E aí você tem que pensar, um Brasil que na década de 50 era ainda muito rural, e que as pessoas que vinham para a cidade trabalhar tinham muita coisa, né, do campo, então quando elas leem, elas se veem no livro. A gente vê a região que a gente mora no livro. E ele descreve muito bem muitas profissões, de garimpeiro, de pescador, várias, com detalhes. Descreve os animais, descreve a fauna, né, a flora dessa região. Então era um conhecedor,
né? Dá para a gente ver que ele conhecia bem. Tanto na escrita quanto na fala dele como político, né? Nas entrevistas que ele deu, inclusive nós estamos aqui no memorial, né? A ele, feito pela universidade. Aqui no memorial a gente tem as fitas, né? Com as entrevistas que ele deu, Jô Soares, Clodovil Hernandes, alguns órgãos, né, de imprensa importantes. Então a gente tem aqui, e ele sempre exaltou a região onde ele residiu, onde ele nasceu e onde ele fez a vida. O Vila dos Confins, ele vem assim, se você desmembrar o livro, você tem contos. Os capítulos podem se converter em contos individuais que não comprometem, porque, tirando a parte política que vem numa sequência, as outras demais partes são individuais. Eles contam casos, contam a respeito das profissões, enfim. Já o Chapadão do Bugre, ele deu já uma conotação mais próxima a um romance, que não um romance de amor, mas o romance na forma de escrita, em que se pensa um pouco mais nas questões psicológicas dos personagens, enfim. Mas também no Chapadão do Bugre ele relata um episódio político, que é um episódio que ocorreu na cidade de Passos, que inclusive no portal da prefeitura da cidade de Passos, eles fazem inclusive menção ao livro e menção a esse episódio que aconteceu e que foi real, né? Que alguns fazendeiros que estavam atuando de uma forma desvirtuada da lei foram para uma entrevista com o juiz local, né? Foram convidados para depor ao juiz na época, e acabaram sendo vítimas de uma emboscada e foram mortos, né? Quase todos foram mortos nessa emboscada. E aí ele traz, eu acho que a ideia dele principal era falar disso, política, né? E do interior, né? Mineiro. Só que aí ele conta uma história paralela, né? De um outro personagem que vai desembocar então no evento que ele queria relatar. Esse livro se tornou minissérie na Rede Manchete, que hoje nem existe mais, né? Mas na Rede Manchete Televisão, Edson Celulari foi um dos personagens. Então foi muito falado também no período depois que ele foi escrito. E ambos os livros levaram o professor para a Academia Brasileira de Letras, né? Ele foi membro da academia aqui do Triângulo Mineiro, mas membro. Quer dizer, pensa, um autor regional do interior do Brasil ser indicado para a Academia Brasileira de Letras era um feito muito interessante. O Assis Chateaubriand, eu lendo, durante o tempo que eu estava escrevendo, eu fui ler a biografia do Assis Chateaubriand. Independente do livro, eu nem estava lendo. De repente eu me deparo com o relato de que o Assis Chateaubriand, já no leito de morte, já na época que ele estava já para morrer, ele pediu ao representante dele, ao advogado dele, procurador, que fosse na Academia Brasileira de Letras levar o voto dele para o Mário Palmério, para ele ser indicado para a academia. Quer dizer, então ele era muito importante, muito conhecido, né, e fora da nossa região, mas nem por isso ele deixou de representar a região, né? Então foi aclamado, não houve nem discordância e ele acabou sendo eleito, né, para a Academia Brasileira no lugar do Guimarães Rosa, na cadeira que Guimarães Rosa ocupou por um período muito curto, né, porque assim que ele assumiu, ele faleceu.
Então, o Mário Palmério foi indicado, quer dizer, reconhecido.